Olá, colega cardiologista, meu nome é Carlos Dornas, eu venho em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia trazer aos senhores, de forma resumida, o que foi apresentado ao Conselho Federal de Medicina referente à resolução do CFM número 2135, que versava que o cardiologista especialista poderia exercer a função de responsável técnico ou chefe de serviço de unidade coronariana, unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca ou unidades de emergências cardiovasculares. Nós começamos dizendo que cardiologistas coordenarem unidades coronárias é universalmente aceito, né? Foi um cardiologista, o Dr. Desmond Julian, que criou a primeira unidade coronária e com o treinamento em ressuscitação e monitorização reduziu o infarto em até 30%, a mortalidade por infarto em até 30%. Seria até estranho o Dr. Desmond Júlia está hoje tentando justificar por que cardiologistas podem coordenar unidades coronárias. A principal causa de internação nas UTIs brasileiras são as doenças cardiovasculares. Essa é uma publicação da Revista de Terapia Intensiva, a revista da AMIB. Ou seja, isso sugere o benefício de unidades fechadas, a presença do cardiologista na terapia intensiva. E, diferença do que pode estar sendo dito, a principal causa de internação em unidades cardiológicas são problemas cardiológicos primários. A minoria dos casos são doenças clínicas gerais. E na literatura é sugerido que quando você transforma uma unidade de terapia intensiva aberta, com parecer cardiológico, uma unidade cardiológica fechada, coordenada por cardiologista, a mortalidade cardiovascular pode cair pela metade. Isso acontece porque o cenário das UTIs cardiológicas hoje é muito específico. Doença coronária é discussão de IVUS ou CT, rotablator, shockwave, oclusão crônica, cirurgia de revascularização. A arritmia é tempestade elétrica, CDI, resync, marcapasso leadless, estimulação hessiana, ablação do nó AV, cardioneuroablação, insuficiência cardíaca, manejo de inotrópico, vasodilatador, balão intraórtico, ECMO, Centrimag, HeartMate, transplante cardíaco, doenças valvares, indicação e manejo de TAV, MitraClip, TriClip, TricValve, ou seja, situações que são muito mais usuais ao cardiologista do que ao intensivista geral. Quando se compara a formação, um cardiologista tem 4 anos de formação, sendo 2 em clínica médica, um intensivista tem 3 anos de formação, sem necessidade de pré-requisito. Com relação à Comissão Nacional de Residência Médica, a matriz da residência médica em clínica médica já demanda inúmeras competências relacionadas a cardiointensivismo ao residente de clínica médica que vai virar cardiologista, sendo que 30% da formação já é em pronto atendimento ou terapia intensiva. Com relação aos 2 anos seguintes de cardiologia, um residente de cardiologia, fora conhecer amplamente as patologias cardiovasculares, ainda tem que ter noção avançada do cardiopata crítico, seja na urgência, seja na UTI ou no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Quando nós vamos para a matriz de competência da residência médica de terapia intensiva, eles têm que saber manejar choque, eles têm que saber manejar cirurgia cardíaca, drogas vasoativas e dispositivos de assistência ventricular. De maneira que o tempo de formação do cardiologista é mais longo, as competências exigidas ao cardiologista referente ao cardiopata crítico pela Comissão Nacional de Residência Médica são significativamente maiores e o tempo de prática nas unidades cardiológicas é consideravelmente maior. Um residente de terapia intensiva fica entre 2 a 3 meses em UTIs cardiológicas. Um residente de cardiologia fica até 6 meses, com inúmeros plantões noturnos nessas unidades. Então, o tempo de prática com o cardiopata crítico é maior na formação do cardiologista. Os intensivistas aprendem a tratar parada cardíaca, as emergências cardiovasculares e insuficiência cardíaca com treinamentos desenvolvidos e ministrados por cardiologistas. Seria estranho pensar que, ao termo da residência, esse intensivista maneja essas patologias de maneira superior ao cardiologista. E no Brasil inteiro, os intensivistas fazem seus estágios em diversas unidades cardiológicas coordenadas por cardiologistas. Seria estranho imaginar que, ao fim da residência, um residente de terapia intensiva sai da residência com uma capacidade de coordenar uma UTI cardiológica melhor do que a do cardiologista que o recebeu durante o estágio. Essa é uma premiação chamada Top Performer, o registro de UTIs brasileiras da AMIB. Ela classifica as UTIs brasileiras com relação ao desempenho, que é a mortalidade padronizada e uso de recursos ajustado, a gravidade do doente. As UTIs com o tercil superior, o 33% melhor, ou percentil 33 de resultado, recebem um selo chamado Top Performer. E a AMIB, ano passado, ao premiar as UTIs Top Performer em cardiologia, 74% das UTIs que foram premiadas eram coordenadas por cardiologistas. Ou seja, um prêmio, que a maioria das vezes é entregue pela mão do presidente da AMIB, no caso das UTIs cardiológicas, 74% das UTIs premiadas eram coordenadas por cardiologistas. Ao fim, nós apresentamos um caso simples, um infarto sem supra num jovem com eletro normal, uma dessaturação leve, e questionamos qual era o caminho melhor para esse paciente seguir. E ao pensar, se o intensivista sabe que um eletro normal precisa de um V7, V8 para afastar um marginal ocluído, que o oxigênio não deve entrar com 91% de saturação, que vai piorar o prognóstico, que não deve controlar a dor com opioide, pois vai interagir com o segundo antiagregante plaquetário, que o momento do cateterismo nesse cenário deveria ser até em 24 horas, e esse paciente jovem é candidato a uma dupla antiagregação potente, mas que ela pode aguardar o laboratório de hemodinâmica e uma possível angioplastia para ser ministrada,
que esse paciente pode estar tendo um infarto sem doença obstrutiva, como por exemplo uma dissecção espontânea de coronária, e que não vai tratar com stent, que vai ficar mais tempo internado pelo risco de redissecção, que vai investigar displasia fibromuscular por ter 30% de associação. Será que ele sabe sobre stent de primeira, segunda geração, com polímero bioagradável, sem polímero? E que isso é muito importante para determinar o tempo de dupla antiagregação que esse paciente vai receber? E será que o intensivista geral estaria tranquilo para indicar uma revascularização cirúrgica se esse doente fosse multiarterial? A nossa conclusão é que não. A nossa conclusão é que mesmo um caso simples de um infarto sem supra tem inúmeras variáveis que são melhor conduzidas por um cardiologista. E é por isso que, vendo o perfil das internações nas unidades cardiológicas brasileiras, que é predominantemente doenças cardíacas, a peculiaridade dos tratamentos cardiológicos, que são de manejo usual dos cardiologistas, a adequada formação dos cardiologistas no manejo de paciente cardiológico crítico, os resultados obtidos pelas unidades cardiológicas, referendado pela premiação da AMIB, quando coordenadas por cardiologistas, e os prejuízos que a revogação dessa resolução poderia trazer aos pacientes. A SBC respeitosamente solicitou ao CFM que mantivesse a resolução 2135, mas infelizmente o CFM não manteve essa resolução. Tá certo? Espero que tenha passado para vocês um pouquinho do que ocorreu em termos de discussão no dia, e vamos aguardar continuar dessa história.